Olá, sou Mariana Chervon, que está no ar, o CFC News, o único jornal dedicado exclusivamente aos profissionais que atuam em centros de formação de condutores. E começamos com o giro pelos Detrans. As unidades do Poupa Tempo de São Paulo retomarão as atividades presenciais em todo o estado a partir do dia 24 de abril. O agendamento é obrigatório por meio dos canais digitais e será liberado na véspera, dia 23 de abril. O Detran do Rio de Janeiro abriu agendamento desde a semana passada para os serviços de vistoria de veículos, também para o horário noturno. A ideia com isso é aumentar o número de vagas e reduzir a demanda reprimida devido à pandemia do Covid-19. 12 postos de vistoria de diversas regiões do estado vão passar a atender das 8 às 21 horas, já a partir de hoje. 5 postos de vistoria na capital e 7 da região metropolitana e do interior terão horário de atendimento ampliado. São eles Largo do Machado, Barra, Cocotá, Ceasa, Campo Grande, Niterói, Belford Roxo, Magé, Nova Friburgo, Araruama, São Pedro da Aldeia e Campo dos Goitacazes. E depois de 23 dias de suspensão, bastaram 72 horas para que todas as vagas abertas para as provas teóricas e práticas de direção fossem preenchidas. Na quarta-feira, o Detran do Distrito Federal reabriu a marcação dos exames para a Carteira Nacional de Habilitação e anunciou medidas para conter a propagação do novo coronavírus durante a aplicação dos testes. Os exames práticos recomeçaram na semana passada e os teóricos hoje. Foram abertas 3.048 vagas para provas teóricas e 2.655 para testes práticos, que serão realizados até 30 de abril. Para tanto, a quantidade de candidatos em cada etapa será reduzida para evitar aglomerações nos locais de prova. E o Detran do Mato Grosso do Sul entregou na semana passada a Central de Exames Maria Solange Félix e Silvio Haddad. Localizado no Pátio Central, em Campo Grande, a unidade vai concentrar todo o atendimento de exames de aptidão física e mental, de perícia psicológica e de médico especial aos candidatos à primeira habilitação, renovação da CNH, mudança de categoria e reabilitação de condutores e permissionários. Todos os exames que até hoje eram feitos na sede do Detran, na saída para Rochedo, serão transferidos para a Central. O assunto agora é a nova lei de trânsito. Entraram em vigor na semana passada as alterações promovidas no Código de Trânsito Brasileiro pela Lei 14.071 de 2020. As mudanças foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado, quando ficou definido que a vigência passaria a ocorrer 180 dias após a sanção presidencial. A partir de agora, os motoristas devem ficar atentos. Há mudanças no prazo de renovação da CNH, no limite de pontos para fins de suspensão do direito de dirigir, uso de luzes e nas regras de transporte de crianças, entre outras mudanças. O quadro com o antes e depois das principais mudanças você encontra no Portal do Trânsito, além de matérias especiais sobre as alterações que mais impactam os cidadãos. Tivemos também uma live especial na sexta-feira, quando Celso Mariano recebeu o especialista Júliver Modesto para tirar dúvidas sobre o exame toxicológico. Tudo isso você encontra nas páginas do Portal do Trânsito. Apesar do agravamento da pandemia com recorde no número de casos e mortes, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, optou por não tomar uma decisão nacional sobre a suspensão de prazos de trânsito. Contudo, 22 estados e o Distrito Federal já alteraram os prazos. A situação é complicada, pois no caso de Minas Gerais, por exemplo, o Detran suspendeu o atendimento e os prazos continuam normais. Foram prorrogados os prazos para vencimento de CNH, para transferência de veículo e para apresentação de recursos, incluindo defesa prévia. Também foram suspensos prazos para emplacamento e registro e licenciamento de veículo zero. Questionado sobre o assunto da falta de uma decisão nacional, o CONTRAN considerou que, como o decreto legislativo de estado de calamidade pública em âmbito nacional teve sua vigência encerrada em 31 de dezembro de 2020, o órgão não teria medida de urgência de âmbito nacional, havendo apenas normas estaduais.
Além disso, o órgão revelou problemas em restabelecer os prazos em 2020. Vamos falar de vacinas. Em carta enviada ao diretor do Denatran, Frederico de Moura Carneiro, o presidente da Associação Nacional de Detrans, Ernesto Marcelani Neto, cobrou medidas para que toda a classe de trabalhadores de trânsito seja vacinada contra a Covid-19 logo. Os argumentos de Marcelani ressaltam a profissão como serviço essencial. O presidente dos Detrans destacou que a classificação foi feita pelo governo no início da pandemia. Para ele, os motoristas são imprescindíveis para dirigir ambulâncias, carros de bombeiros, SAMU, viaturas policiais, dentre outros. Além disso, Marcelani apontou que o trabalho da classe é relevante como forma de sustento para várias famílias por todo o Brasil. Apesar de alguns estados já terem incluído profissionais do trânsito como prioridade na imunização, a carta pede que o Denatran faça com que essa decisão seja nacional. Com isso, haveria menos risco de infecção tanto dos trabalhadores quanto dos atendidos pelo serviço. A carta teve apoio unânime de todos os dirigentes dos órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados brasileiros e do Distrito Federal. Para finalizar o CFC News de hoje, vamos falar de uma decisão do Rio de Janeiro. O Estado não pode criar normas de trânsito e impor condições para o exercício de profissões. Com esse entendimento, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por maioria, declarou na segunda-feira passada a inconstitucionalidade da Lei Fluminense 8.715 de 2020. A norma instituiu a obrigatoriedade do treinamento específico para o trânsito de bicicletas e similares para os condutores de veículos de transporte público rodoviário intermunicipal de passageiros. Na ação, a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro argumentou que a Lei 8.715 de 2020 tratou de normas de trânsito e condições para o desempenho de profissões, matérias de competência da União. Em defesa da norma, a Assembleia Legislativa do Rio sustentou que ela não entra em confronto com o Código de Trânsito brasileiro, mas apenas preenche uma lacuna deixada pela lei. Além disso, alegou que a lei estadual não instituiu condição para o exercício da profissão. O relator do caso, o desembargador Marco Antônio Ibrahim, apontou que apenas a União pode legislar sobre trânsito e transporte. Esse foi o CFC News de hoje, dia 19 de abril de 2021. Voltamos na próxima segunda-feira ou a qualquer momento em edição extraordinária. Até mais!